Olá a todos e a todas, me chamo Vanilson Souza, licenciando do 7º período de Matemática da FASP. No vídeo de hoje, iremos ver uma breve introdução sobre o sistema linear. Antes de partirmos para o conteúdo, vamos ver um pouco do histórico. A história dos sistemas e equações lineares tem seu início do outro lado do mundo, no Oriente. Mais precisamente no ano de 1683, quando um matemático estudioso japonês chamado Zeki Kowa publica um trabalho no qual um polinômio é capaz de se associar com o quadrado de outro número. Esta ideia foi determinante para que, mais tarde, outros matemáticos chegassem a conceitos muito semelhantes, como o dos sistemas e equações lineares. Um dos matemáticos importantes foi Leibniz. Além de matemático, ele atuou como diplomata, filósofo e bibliotecário. Ele quem usou o termo função, tão conhecido por nós nos dias de hoje, pela primeira vez no trabalho matemático. Ele o fez em uma carta na qual designava uma quantidade que tinha relação com uma curva. Outros dois matemáticos também importantes foram Maclaurin e Cramer. Publicou um trabalho importante e que teve grande impacto em todo o estudo da matemática, mas seus estudos foram publicados somente após sua morte. Portanto, a descoberta feita por ele atribuía a outro importante estudioso, que foi o Cramer, que chegou às mesmas conclusões e a regra atribuída a ele de forma independente. Essa regra, pessoal, atribuída a ele é um dos métodos resolutivos do sistema linear. De início, a gente não vai estudar ele, pois essa aula é apenas uma introdução, mas veremos outros tipos de resoluções de um sistema linear. Outro matemático importante foi o Gustav. Ele aprimorou todos estes conceitos e chegou ao formato que hoje estudamos. Foi Gustav, um matemático alemão que publicou trabalhos muito importantes em sua área, que foram capazes de mudar a forma como muitos conceitos eram vistos, como de sistemas e equações lineares, funções, teoria dos números e também sobre dinâmica. Agora que vimos uma breve história, vamos à equação linear. A equação linear é um pré-requisito para estudar um sistema linear. Então, vamos prestar atenção aqui no que é uma equação linear, para ficar, digamos, mais simples o entendimento de um sistema de equação linear, ou sistema linear, como queiram chamar. Toda equação linear é do tipo a1x1, a2x2, a3x3, até o anxn. Tudo isso é igualado a b. Os A1, A2, A3 e AN são os nossos coeficientes. X1, X2, X3 até o Xn são as nossas incógnitas, certo? Eu poderia chamar de X, Y, Z, ou X1, X2, X3, tanto faz, não importa. O que a gente tem que ter em mente é que são incógnitas, certo? Que pode ter ou não valores diferentes ali no sistema. E o nosso B, que está do outro lado da igualdade, é o nosso termo independente. Vamos a alguns exemplos de o que é uma equação linear. Vocês veem agora 3 equações lineares aí na tela, certo? Agora, o que faz que sejam equações lineares? Percebo que suas incógnitas estão todas elevadas ao expoente 1, certo? E na nossa equação linear, no termo geral da equação linear que temos acima, percebemos que também todas as incógnitas estão elevadas ao expoente 1, certo? Então, chegamos à conclusão que é um sistema linear, pois todas as equações que temos aí equivalem com o nosso termo geral, que está logo acima. Vamos a alguns exemplos de não é equação linear. Eu também separei 3 exemplos, certo? Logo de cara, vocês podem ver que na nossa primeira equação temos uma incógnita elevada ao expoente 2, ou seja, é um expoente diferente de 1.
Logo, não é uma equação linear. A nossa segunda equação também. Temos incógnitas elevadas a expoentes diferentes de 1, certo? E a nossa última equação, também temos uma incógnita elevada a um expoente diferente de 1. Ou seja, são exemplos de não equações lineares, ok? Eu não coloquei aí, mas um exemplo também de não equação linear é, por exemplo, uma incógnita multiplicando a outra. Deixa também de ser uma equação linear, certo? Ou seja, para ser uma equação linear, temos que ter incógnitas elevadas ao expoente 1. Não pode ser nem menor que 1, certo? E nem maior que 1. Os coeficientes, ou o nosso termo independente, pode ser elevado a números diferentes de 1, não tem problema. Agora, as incógnitas não podem. Tem que ser todas elevadas ao expoente 1. Agora, já que vimos a forma geral de uma equação linear, vamos agora para sistema linear e vamos ver a forma geral. Um sistema de m equações lineares com n incógnitas pode ser escrito como... Pronto, pessoal, agora vocês podem ver aí na tela o sistema geral de m equações e de n incógnitas, certo? Vocês percebem aí na primeira linha que temos o A1x1 mais A12x2, por exemplo. Esses índices aí, que a gente lê A11, representa primeira linha e primeira coluna. No A12, que é o nosso segundo termo da primeira linha, o nosso índice 1 quer dizer linha e o nosso índice 2 quer dizer coluna. Ou seja, esses índices aí é para facilitar a nossa vida, certo? Para ficar melhor da gente localizar algum termo em questão. E do outro lado da igualdade temos os nossos termos independentes, tá ok? E essa equação aí vocês veem que tem m linhas, porque simplesmente quer dizer que pode ter duas ou mais equações lineares para ser um sistema linear. Pode ter 3, 4, 10 m linhas, certo? Agora que aprendemos o que é a forma geral de um sistema linear, iremos agora para a classificação, certo? Podemos classificar os sistemas lineares da seguinte forma. Temos os SPD, que são os sistemas possíveis e determinados. Temos os SPI, que são os sistemas possíveis e indeterminados. E os SI, que são os sistemas impossíveis. No vídeo de hoje, estudaremos um a um. Iniciaremos com os SPD, que são os sistemas possíveis e determinados. Olhem só, eu coloquei aí em vermelho, para chamar a atenção de vocês, para vocês saberem o que é um sistema SPD. É aquele que possui apenas uma solução. Percebam que eu coloquei aí uma bem destacado, em maiúsculo, já para vocês perceberem a importância de saber isso, de ter esse conhecimento, ok? Vamos a um exemplo para ficar melhor. Temos aí um sistema 2x2, que são duas equações e duas incógnitas, onde a primeira equação é x menos y igual a 3, x mais y igual a 5, tá ok? X e y são nossas incógnitas e o nosso 3 e o nosso 5 são os nossos termos independentes do sistema. Pessoal, se a gente for resolver esse sistema, seja por escalonamento, seja por Cramer, vamos chegar ao mesmo resultado. Mas, no vídeo de hoje, escalonamento e Cramer a gente não vai estudar, certo? Mas vamos estudar o método da substituição e o método da soma, certo? Se a gente resolver por qualquer um desses métodos resolutivos, chegaremos a apenas um resultado, que o sistema tem apenas uma solução, certo? E esse par ordenado, o par ordenado, que representa a solução desse sistema, eu coloquei aí do lado direito, é o par ordenado 4 e 1, ou seja, 4 para x e 1 para y. Se na primeira equação eu substituo ali o x, coloco um 4, e no y eu coloco 1, teremos 4 menos 1 igual a 3, certo? Ou seja, 4 e 1 satisfez a primeira equação. Vamos ver se satisfaz a segunda? Coloquemos ali 4 no lugar do x e 1 no lugar do y. Teremos 4 mais 1 igual a 5. Ou seja,
4 e 1 é o nosso par ordenado que satisfaz nosso sistema. Aí vocês ficam aí com uma pulga na orelha, pensando o seguinte: mas Vanilson, 7 e 4 também poderia ser. Aí eu lhes pergunto: por quê? Aí vocês dizem: olha, eu coloco 7 ali no x da primeira equação e 4 no y também da primeira equação. Teremos 7 menos 4 igual a 3. Correto. De fato, 7 e 4 é um par ordenado que satisfaz a primeira equação. Mas vejam bem, para satisfazer o sistema, tem que satisfazer todas as equações do sistema, ok? Se eu somar 7 e 4, no caso substituindo na segunda equação, teremos 7 mais 4 igual a 11, que não é igual a 5. Ou seja, 7 e 4 não é um par ordenado que satisfaz o nosso sistema. Para satisfazer, tanto tem que satisfazer a primeira equação quanto a segunda, tá ok? Por isso que se chama solução do sistema, que é uma solução que satisfaz para todas as equações do nosso sistema. Entendido? É fácil, né, pessoal? Vamos para agora uma interpretação geométrica, para ficar mais simples nosso entendimento, certo? Preste atenção aí no ponto de interseção das duas retas, tá ok? Essas retas aí, pessoal, é simplesmente as nossas duas equações que eu joguei no gráfico. Eu usei o GeoGebra para isso. Aconselho vocês a praticarem o GeoGebra, ele ajuda bastante nos estudos de matemática, tá ok? Vocês percebem aí que no ponto de interseção, que é onde as retas se cruzam, vocês percebem que temos 4 para x e 1 para y? Percebem, não é? Viu que bacana? De fato, percebemos que 4 e 1 é a nossa solução para o sistema. Resumindo, pessoal, temos retas concorrentes quando esboçamos no gráfico. E quando temos retas concorrentes, teremos apenas uma solução. E o fato de ter apenas uma solução, já expliquei para vocês, que é onde temos a interseção das duas retas, que é quando x e y satisfaz as duas retas ao mesmo tempo. Tá ok? Vamos agora para os sistemas possíveis e indeterminados. Eles são aqueles que possuem infinitas soluções. No anterior, percebam que era apenas uma solução. Nestes são infinitas, temos várias soluções. Vamos a um exemplo? Temos aqui novamente o sistema 2x2. Neste vídeo trabalharemos apenas por sistema 2x2, justamente por ser uma aula introdutória, tá ok? A primeira equação, temos 2x mais y igual a 10 e a segunda 4x mais 2y igual a 20, certo? Algumas soluções que satisfazem esse sistema, lembrando que a solução do sistema é aquela cujo par ordenado satisfaz tanto a primeira quanto a segunda, certo? Algumas dessas soluções são 5 e 0, 2 e 6, 3 e 4, 4 e 2. São alguns exemplos que eu separei para vocês e deixei aí do lado direito da tela. Entraremos em mais detalhes lá para o finalzinho do vídeo, onde irei resolver com vocês todos os exemplos que eu estou passando agora. O intuito, por enquanto, é entendermos o que é um sistema SPD, SI, por exemplo, tá ok? E no final a gente vai aprender alguns métodos de soluções. Vamos novamente para uma interpretação geométrica. Aí eu pergunto para vocês, vocês conseguem ver as duas retas? A resposta de vocês eu acredito que seja não, né? Agora por quê? Porque elas são retas coincidentes, tá ok? Daí a gente fica bem mais fácil para a gente entender o motivo de ter várias soluções. Se temos retas coincidentes, quer dizer que as duas retas, basicamente, têm valores iguais. Por exemplo, aí, ó, o ponto A, que eu marquei aí, é o ponto 5, 0. Satisfaz as duas equações. Agora, por quê? Porque um ponto que está na reta 1 também está na reta 2. Pois são retas coincidentes, pessoal.
Resumindo, retas coincidentes têm infinitas soluções. E no slide anterior, eu separei para vocês algumas possíveis soluções para esse nosso sistema. Agora vamos analisar a nossa última classificação de sistema, que são os sistemas indeterminados, tá ok? Que são os SI. É aquele que não apresenta solução. O próprio nome já diz, né? Sistema indeterminado. Não tem solução, tá ok? Eu trouxe um exemplo aí bem simples, onde tem x mais y é igual a 10 e x mais y é igual a 3. Vocês se lembram de falas anteriormente minhas, que eu disse o seguinte: para satisfazer o sistema, tem que ser um conjunto de solução que satisfaça tanto a primeira equação quanto a segunda, nesse caso de sistema 2x2. Ou seja, é impossível somar dois números iguais, dá 10, e ao mesmo tempo dá 13, pois a primeira equação, x mais y é igual a 10, e na segunda, x mais y é igual a 13. Não tem como. Isso é lógico, não tem como somar dois números iguais, chegar a 10, por exemplo, 5 mais 5 é igual a 10, e depois somar esse 5 mais 5 novamente e dá 13. Vocês percebem aí porque é indeterminado? Entraremos com mais detalhe mais adiante. Vamos a uma interpretação geométrica para ficar mais claro. Percebam aí que agora sim podemos ver as duas retas, tá ok? Onde essas duas retas são paralelas. Ou seja, elas nunca vão ter interseção, certo? Nunca vão se encostar. Por isso, não tem nenhuma solução que satisfaça as duas. O ponto que está presente numa solução, de uma reta, aliás, não vai estar presente na outra, porque são paralelas. Resumindo, as nossas retas paralelas não têm solução, certo? Nosso sistema não vai ter solução, será indeterminado. Agora, pessoal, vamos aos métodos resolutivos de um sistema, tá ok? Depois da aula de hoje, que estudaremos dois métodos, o da substituição e o da soma, vocês, quando for resolver algumas questões, irá acender duas luzinhas na cabeça de vocês. Uma delas será o método da soma, dizendo para vocês escolherem ela, e a outra, o método da adição, também querendo que vocês escolham ela. Só que vocês vão escolher o método mais simples para o sistema. Cada sistema ali, digamos assim, eu tenho um sistema e sei que usando qualquer método, seja da adição ou da subtração, eu vou chegar ao da adição ou da substituição, aliás, eu vou chegar a um resultado. Porém, cada sistema é um caso, certo? Cada caso é um caso. O que for fácil para usar o método da soma para o sistema, não vai ser fácil para eu usar o método da substituição nele, entende? Ou seja, dependendo do sistema, vocês vão ter que analisar, vocês vão ter que ter essa habilidade de analisar e ver ali qual método é melhor, qual método é mais objetivo para vocês chegarem ao resultado, tá ok? Inicialmente, vamos aprender o método da adição. Eu trouxe aqui para vocês um sistema para a gente utilizar esse método já na prática, tá ok? Eu peço que nesse momento para vocês pegarem um caderno e um lápis para ir acompanhando, porque matemática de fato a gente aprende na prática, aprende copiando. Se me perguntarem o melhor método para aprender matemática é esse, gastando tinta de caneta, papel, certo? Eu separei em partes para a gente entender melhor o método da adição. Iremos analisar a equação tendo como objetivo eliminar uma incógnita, gerando uma equação do primeiro grau, com apenas uma incógnita, certo, pessoal? Sem querer, eu já dei um spoiler aí para vocês do que fazer. Percebam aí que eu coloquei o menos 2 em vermelho, multiplicando a segunda equação. Porque vejam bem, se eu quero eliminar uma incógnita e eu sei que eu vou somar as duas equações, no caso é só eu ter 2y, por exemplo, na primeira que eu já tenho, e na segunda eu ter menos 2y. Fazendo isso, quando eu somar 2y e menos 2y, eu vou chegar a 0y. Terei eliminado
uma das incógnitas, certo? Nesse caso aqui, pessoal, também poderia fazer a primeira menos a segunda, que seria multiplicando a segunda por menos 1. Porque na primeira eu tenho x e na segunda eu teria menos x. Seria até mais prático e objetivo. Mas eu fiz dessa forma para vocês não se prenderem também apenas ao mais fácil. Às vezes a gente, complicando um pouco a questão fica até mais divertida. Dá até para se divertir mais. Primeiramente, vamos multiplicar ambos os lados da equação por menos 2. Agora, por que eu coloquei aí ambos os lados? Porque é o seguinte, se eu multiplicar por menos 2 apenas o termo dependente, e não multiplicar o outro lado da igualdade, que são o x e o y, eu chegarei a uma igualdade inválida, certo? Eu só poderei multiplicar as equações se o que eu fizer de um lado, fazer do outro, tá ok? Se eu somar um do lado, eu vou ter que somar do outro. Isso é o básico que conhecemos sobre a equação. Se eu somar ou multiplicar só de um lado, eu terei feito uma coisa totalmente diferente do que tínhamos inicialmente. Bem, multiplicando aí por menos 2, chegaremos a esse resultado aí da segunda equação, que coloquei até em vermelho para ficar mais fácil o entendimento. Menos 2x menos 2y é igual a 4. Percebam que anteriormente eu tinha um menos 2, mas como multipliquei por menos 2, eu fiz a relação de sinal, cheguei a 4. E os outros, nosso x e o y, eram positivos, tá ok? Mas quando eu multipliquei por menos 2, a relação de sinal, ficaram negativos. Após fazermos o processo, pessoal, dessa distributiva, devemos somar as duas equações, da forma que eu vou representar aí ao lado. Somando as duas equações, percebo que eu tenho x menos 2x, fico com menos x. 2y menos 2y, 0y. Ou seja, eu eliminei uma das incógnitas, que era o nosso objetivo desse primeiro passo. Se eu eliminei, ok, correto até agora. E o nosso outro lado da igualdade tem menos 6 mais 4. Preserva o sinal do número maior e ficamos com menos 2, tá ok? Ou seja, pessoal, chegamos à conclusão que x é igual a 2. Perceberam como é simples esse nosso método da adição? Porque se eu tenho que menos x mais y é igual a menos 2, só a gente fazer a relação de sinal ali multiplicando por menos 1 em ambos os lados, teremos x positivo com a relação de sinal, e do outro lado da igualdade teremos 2 positivo após a relação de sinal. Então, x é igual a 2. Vamos agora para o nosso passo 2. Devemos substituir o valor de x em qualquer uma das equações. Voltando aqui, pessoal, percebo que x é igual a 2. Então, eu escolho a primeira ou a segunda equação, vou substituir no lugar do x e colocar um 2 e encontrar o resultado de y. Nesse caso, eu escolhi substituir o valor de x igual a 2 na nossa segunda equação, que é x mais y é igual a menos 2. Então, vamos ter o seguinte, que 2 mais y é igual a menos 2. Se 2 mais y é igual a menos 2, nesse caso eu vou subtrair nos dois lados o 2, certo? Subtraindo nos dois lados o 2, no primeiro lado da igualdade, eu terei menos 2 mais 2, que é 0. E do outro lado da igualdade é menos 2 menos 2. Ou seja, fazendo aí a soma, já que os sinais são iguais e preservando o sinal, chegaremos que y é igual a menos 4. Logo, a solução do nosso sistema é 2 e menos 4. Tá ok? Vamos fazer uma análise no gráfico? Percebam aí essas duas retas, a reta em azul, que é a nossa segunda equação, x mais y é igual a menos 2, e a em verde, que é a nossa primeira equação. Percebam que elas se tocam em apenas um ponto. Esse ponto é 2 e menos 4, que foi justamente o que encontramos, 2 e menos 4. Ou seja, a nossa questão está corretíssima. E se eu perguntasse para vocês quantas soluções esse sistema tem, a resposta certa seria apenas uma solução, pois as retas se tocam em apenas um ponto. A interseção das retas é apenas em um ponto. São retas concorrentes. Agora vamos para o método da substituição. Separei novamente em passos. Devemos isolar uma das incógnitas em qualquer uma das equações do nosso sistema. Nesse caso, pessoal, escolhi o x da primeira equação,
mas poderia ser o y da primeira equação, poderia ser o x ou o y da segunda. Tanto faz, você escolhe o que é mais fácil para você. Nesse caso aqui eu escolhi o x, eu chego à conclusão que o nosso x é igual a menos 2y. Aí vocês me perguntam, mas Vanilson, olha o erro que você acabou de cometer. O menos 2y da primeira, que está antes da igualdade, quando a gente passa entre aspas para o outro membro, ele troca de sinal, fica positivo. Mas percebam, pessoal, se a gente faz apenas isso, chegaremos à conclusão que menos x é igual a 2y positivo. Mas percebam que eu quero o valor de x e não o valor de menos x. Por isso eu vou multiplicar em ambos os lados por menos 1, que é apenas, no final das contas, trocar o sinal. Concordam? Então eu fico com x é igual a menos 2y. Estão acompanhando? Continuando. Passo 2. Devemos substituir o x igual a menos 2y na nossa segunda equação. Ok? Percebam que eu substituí o x igual a menos 2y na nossa segunda equação. Certo? Perceba aí que eu cometi um erro de digitação, claro. Na nossa segunda equação eu tenho um menos x. Quando eu for substituir o nosso x na nossa segunda equação, fica menos do nosso menos x, da segunda, menos com o menos 2y, pessoal, que fica positivo. Certo? Foi até bom eu ter cometido esse erro na relação de sinal, quando eu estava digitando, para vocês prestarem atenção quando vocês forem fazer a relação de sinal e o quão é importante a relação de sinal. Nesse caso, não influenciou em nada, porque de toda forma eu chegaria que o resultado era zero. Mas o argumento continua errado, tá ok? No caso, eu faço a relação de sinal menos com o menos 2y. No caso, fica 2y mais 4y, que chegamos a 4y, certo? Mas está igualado a zero. Se está igualado a zero, quer dizer que o nosso y é igual a zero, ok? Prestem atenção aí no sinal, certo? Para não fazer argumento errado, igual eu fiz aqui. Mas foi bom eu cometer para vocês verem o quão é importante prestar atenção na hora de estar fazendo os argumentos de alguma solução de exercício. Continuando. Como temos que y é igual a zero, então quer dizer que x é igual a zero, pessoal. Porque é o seguinte, se no início eu sabia que x é igual a menos 2, que multiplica y, e a gente sabe que y é igual a zero, então esse menos 2 multiplicando zero, teremos que é igual a zero, ou seja, x é igual a zero. Logo, a solução do nosso sistema é 0 e 0. É a origem do nosso plano cartesiano. Mas vamos fazer uma análise novamente no gráfico? Olha só, pessoal. Essas retas são concorrentes. Tem apenas uma solução. E percebam que, de fato, a solução dela do nosso sistema é a origem. É 0 e 0. Tá ok? 0 para x e 0 para o nosso y. Certo? Agora vamos à solução do nosso primeiro exemplo. Tá ok, pessoal? Esse primeiro exemplo é aquele de quando eu comecei a explicar para vocês o nosso sistema possível determinado. Não sei se vocês se recordam, mas foi esse exemplo que eu usei, certo? E agora a gente vai resolver para ver por que é aquele resultado, tá ok? Iremos usar o método da adição para fixar melhor. Nesse caso, está muito simples, porque se eu somar, como eu já tenho menos y na primeira e y na segunda, se eu somar eu já vou eliminar logo de cara o y, certo? Somando eu terei x mais x, que é 2x, mais 0y, que é o nosso menos y mais y, igual a 8, que é 3 mais 5, certo? Ou seja, x é igual a 4, porque é apenas eu multiplicar pelo inverso de 2 nos dois lados. Chegarei a x igual a 4. Ou se vocês preferirem, entre aspas, x igual a 8 sobre 2 igual a 4. O 2 passa dividindo entre aspas. Tá certo?
Agora que encontramos o valor de x, vamos buscar encontrar o valor de y. Para encontrarmos y, basta substituirmos x igual a 4, que foi o valor que encontramos, em uma das equações. Nesse caso, eu escolhi a segunda equação, x mais y igual a 5. Substituindo 4 em x, teremos 4 mais y igual a 5, ou seja, y igual a 1. Porque esse 4 a gente subtrai dos dois lados, ele, e teremos y igual a 5, certo? Agora vamos ao nosso segundo exemplo, tá ok? Esse exemplo foi o que eu usei para fazer um exemplo de sistemas possíveis e indeterminados, que é aquele que tem várias soluções. Vamos ver aqui porque ele tem várias soluções. Vamos dividir a segunda equação por 2. Dividindo por 2, teremos esse resultado aí. Eu coloquei em vermelho para vocês verem o que mudou. Vocês percebem que ao dividir a segunda equação por 2, ficamos com a primeira equação igual à segunda? Percebe, né? Agora, por isso que é bom vocês adquirirem essa habilidade de analisar o sistema, tá ok? Percebam que no primeiro sistema, na primeira equação do sistema, temos 2x. Quando vamos para a segunda equação, temos 4x, o dobro de 2x. O segundo membro aí, a nossa incógnita y da primeira equação, certo? Está multiplicado pelo coeficiente 1. Já a segunda, essa mesma incógnita está multiplicada pelo coeficiente 2, ou seja, é o dobro de 1. E o nosso termo independente da primeira é 10 e o nosso termo independente da segunda é 20, que é o dobro do termo independente da primeira. Tá ok? Ou seja, essa segunda equação é o dobro da primeira. Então, basta eu dividir essa segunda equação por 2, certo? E vou chegar ao resultado 2x mais y igual a 10, que é exatamente a nossa primeira equação, certo? Agora que o nosso sistema está assim, fica evidente o motivo dele ter infinitas soluções. Agora, por quê? Porque o nosso par ordenado que for válido para a primeira equação vai ser válido para a segunda. Pois as nossas duas equações aí do sistema são iguais. Se são iguais, o que é válido para a primeira é válido para a segunda. Tá certo? Eu ainda continuei aí e disse assim, multiplicando por menos 1 a segunda equação e usando o método da soma. Eu fiz isso para vocês, para ficar mais claro o motivo, mais claro ainda, o motivo de ter infinitas soluções. Multiplicando por menos 1 a segunda, teremos menos 2x menos y igual a menos 10, igual vocês podem ver aí na tela. Somando essas duas equações, usando o método da soma, vamos ter 2x menos 2x, 0. Y menos y, 0. 10 menos 10, 0. Ou seja, 0x mais 0y é igual a 0. Então, temos infinitas soluções. Se temos uma equação onde os coeficientes são 0 e o nosso resultado tem que ser 0, e o nosso x e y na equação está multiplicando 0, quer dizer, qualquer valor ali que eu multiplicar por 0 vai dar 0, e somando 0 mais 0, 0. Ou seja, eu tenho infinitas soluções. Ok? E por último, pessoal, temos esse nosso terceiro exemplo, que foi o exemplo usado para explicar os sistemas indeterminados. Nesse caso, vamos usar o método da soma, multiplicando por menos 1 a nossa segunda equação. Fazendo isso, vamos ter na nossa segunda equação menos x menos y igual a menos 13. Simplesmente mudei, certo? Troquei de sinal, simplesmente isso. Quando eu somo, eu vou chegar a 0x mais 0y igual a menos 3, certo? Agora, por que é indeterminado? Por que não tem solução? Porque é o seguinte, o mesmo caso da anterior, que eu disse que temos incógnitas multiplicando x, que vai chegar a 0, e quando somar vai dar 0, só que o anterior, a igualdade, também era o 0. Nesse aqui é diferente. Percebam que, se eu substituir algum número ali no x, qualquer um, eu vou chegar a 0, porque 0 é o nosso elemento absorvente da multiplicação.
Somei, multipliquei ali o x, zero. Multipliquei qualquer número ali substituindo no y, dá zero. Zero mais zero é igual a zero. Mas, nesse caso, está igual a menos 3, que foi quando fizemos 10 menos 13 que chegamos a menos 3. Aí eu pergunto a vocês, é verdade que zero é igual a menos 3? Claro que não, né, pessoal? Zero é diferente de menos 3. Tá ok? Por esse motivo, não tem solução, certo? Agora, vamos colocar em prática o que aprendemos. Eu farei o possível para disponibilizar a lista sobre sistema do que aprendemos hoje, sistema tipo 2x2, que foi o que vimos na aula de hoje, aí na descrição do vídeo. Tá ok, pessoal? Se por algum motivo a lista não aparecer aí, vocês podem me procurar por alguma rede social ou mandar mensagem aí nos comentários pedindo a lista, certo? Se tiver alguma dúvida, também pode mandar aí nos comentários ou em alguma rede social a dúvida que estarei à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida, tá ok? E a aula de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Aí na tela tá algumas referências que eu usei para a confecção desse slide. Eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Novamente, se tiver alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários que eu estarei respondendo, certo? Não tenham vergonha de dizer que está com dúvida, certo? Ter dúvida é normal, é sinal que estamos aprendendo. E ficamos por aqui. Até mais.